SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia a todos. Mais um dia de estudo, uma manhã de estudo, de esclarecimento. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. E nós vamos continuar estudando hoje a segunda parte, o capítulo 13. Mas nós vamos primeiro ler o nosso Evangelho, fazer a nossa prece, para que possamos estar extremamente conectados para apreender da melhor forma possível Leon Denis. Então vamos lá. Vamos ler aqui um trechinho que é do Evangelho, capítulo 21, item 4, que é Missão dos Profetas. Geralmente atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. Assim sendo, as palavras profecia e predição tornam-se sinônimas. No sentido evangélico, no entanto, a palavra profeta tem um significado mais amplo e é aplicada a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando ele foi levado diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos ali reunidos cuspiram em seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Entretanto, houve profetas que tiveram o conhecimento prévio do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de fazerem advertências aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi olhado como um dos atributos da qualidade de profetas. Então, nós vimos Leon Denis, como profeta, não deixa de ser, Jesus, que veio trazer a boa nova para todos nós. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar a nossa mente a esses espíritos do Senhor e pedir que cada um deles possa estar ao nosso lado, que possamos nessa manhã estudar Leon Denis e com certeza elevar as nossas mentes com ele através de suas obras e buscar entender melhor o Evangelho, Jesus, Kardec e a todos esses espíritos que trouxeram para a humanidade a terceira revelação. Abençoa então o nosso estudo, abençoa cada um de nós, abençoa essa casa e que possamos então juntos, com as nossas mentes unidas, elevando o nosso espírito através do estudo, participar hoje dentro da casa do SEAP, com esses estudos, com esses espíritos que tanto querem nos ajudar e alavancar a humanidade. E assim, querido Leon Denis, inspira-nos, conduz a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma na direção maior, dos cimos maiores, do entendimento e da luz. E assim, em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos do Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado
o estudo dessa obra brilhante, O Problema do Ser e do Destino, na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar. Nós estamos, como eu falei, na parte segunda, item 13, e nós vamos começar aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º parágrafo. Porque com páginas os livros variam, né? Então nós vamos mais ou menos. Isso. Esse parágrafo começa: a variedade infinita das aptidões, das faculdades dos caracteres, se explica facilmente, dizíamos. Ele está falando aqui, né, só para a gente entender, da lógica, da coerência das vidas sucessivas. Que é fácil da gente compreender e validar se a gente perguntar, uma simples pergunta para qualquer pessoa: você acha que algum ser humano ou você mesmo consegue aprender, né, se tornar perfeito numa única vida? Mesmo que você tenha todas as facilidades de instrução, né, de conhecimento, né, de mediunidade, será que a gente consegue numa única vida absorver, né, estabelecer um conhecimento, uma sabedoria, uma elevação? Não. Então, só com essa pergunta a gente já há de compreender que tem que existir naturalmente mais de uma reencarnação, mais de uma encarnação, que aí a gente já fala de reencarnação. Todos nós, né, precisamos passar pela fileira das reencarnações para que a gente possa, né, para que a gente tenha o tempo necessário, as experiências necessárias, mudando de ambientes. Aí eu, né, sempre falo que a gente muda de país, a gente reencarna em países diferentes, vamos reencarnando, em culturas diferentes, em religiões diferentes, famílias, profissões, status sociais, situações econômicas, uma variedade infinita de experiências nós vamos, né, tendo que viver, tendo que experimentar, para que a gente possa, com toda essa diversidade, né, elaborar um conhecimento mais aprofundado. Aí eu penso sempre assim: vamos pensar nas profissões. Quantas profissões nós temos hoje? Quantos saberes, né, são oferecidos hoje no planeta Terra? Só no planeta Terra. Imagine no universo. Quantas profissões ainda vamos ter? Ainda vão surgir. E aí a gente tem que estar sempre pensando assim: o conhecimento, ele é infinito. Se o conhecimento é infinito, a elevação espiritual, o estado de perfeição é infinito também? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Vamos pensar. O conhecimento é infinito, porque o próprio Jesus, né, falou que o Pai trabalha e continua trabalhando, continua criando. O universo ainda está em expansão. Então,
quando nós vamos, e aí será que tem uma perfeição a ser atingida? E é que a gente nunca alcança? Ou é um estado que a gente conquista, aonde a gente acessa esse conhecimento, essa sabedoria que lá está? Pensar. Se é infinito, então eu nunca vou atingir a perfeição, ou eu vou desenvolver em mim a capacidade de mergulhar nesse conhecimento, né? Vamos pensar. Será que naquela época lá de Jesus, 2000 e poucos anos atrás, não tinha o conhecimento que tem hoje, né? De conhecimento que eu digo filosófico, até poderia ter, mas conhecimento científico. E então ele não estaria pronto, então? Apesar de a gente saber que ele deve ter, né, passado por vários planetas, vários estágios, mas a gente há de pensar que o que a gente precisa, na verdade, é desenvolver, né, a elevação moral, que significa também uma mente tão expandida, um nível de consciência cósmico, que a gente possa estar acessando esse conhecimento que é infinito. Porque senão a gente não chega nunca, né? E não é assim. Por quê? Porque a gente vai podendo, né, adentrar com nossa mente, né, que está até além da mente, né? É um nível da consciência maior, que a mente é limitada. E como Jesus falou, ser um com o Pai. Então ele acessa em vários momentos, né? Jesus vai acessando essas informações que estão dentro da mente cósmica. E aí ele está falando aqui das várias vidas, que nós vamos aprendendo o quê? Como é que nós vamos através de várias vidas, a gente vai evoluindo. Que significa o quê? Expandindo essa mente ao longo de várias vidas, ampliando o nível de consciência. Essa é a nossa marcha. A nossa marcha é essa: evoluir. O que significa evoluir? Significa transcender as barreiras do intelecto, transcender as barreiras materiais com a nossa mente e em algum momento conseguir mergulhar no oceano de consciência, que é isso que Jesus fazia. Por isso ele dizia: eu sou um com o Pai. Mergulhando né? Aí como a gente fala, o nosso pequeno eu no grande eu. Não se desintegrando nem se aniquilando, mas transcendendo as barreiras, né, as limitações humanas, e entrando nesse oceano, né, expandido da vida espiritual. E aí vamos lá. Então a gente está falando aqui das várias vidas, a necessidade da gente estar vivendo, e aí porque senão não explicaria, né, uma única vida. Seria uma incoerência diante da bondade e da justiça de Deus, onde a gente entende que uns às vezes nascem numa situação abastada, outros com mais dificuldades financeiras, materiais, outros nascem às vezes com determinadas enfermidades. Então, se há justiça divina, se há justiça de Deus, há de ter uma causa essa variedade de possibilidades reencarnatórias. E aí ele vai explicando aqui, né? E ele vai falando que só a reencarnação é capaz de validar a justiça divina. Que cada um, nós estamos agora construindo o nosso futuro.
E hoje, quando reencarnamos, com certeza trouxemos, né, o conjunto de escolhas que viemos fazendo ao longo de várias vidas, que acabou desencadeando por uma necessidade, né, de quitação com a lei, de crescimento, estar no lugar que nós estamos hoje. Estarmos na família que estamos, no círculo social, religioso, econômico, social, tudo isso tem muito sentido se nós olharmos a nossa vida como, né, um livro de vários capítulos, onde nessa vida nós estamos num capítulo, num desses capítulos, né? E aí tem sentido todo um cenário que foi construído para a gente estar hoje no lugar que estamos, né? Então, é isso que Leon Denis está falando aqui, né? A coerência da reencarnação. Aí ele vai, vamos continuar aqui agora o pedacinho, só um pedacinho um pouquinho antes, para a gente começar essa variedade infinita. Ele diz só um pedacinho aqui, ó, um pouquinho antes, no parágrafo anterior, né, que começa assim a sanção moral, tá? Aí a gente vai lá na última, penúltima frase, que ele diz assim: o homem constrói seu próprio futuro. Até aqui, em sua incerteza, em sua ignorância, ele o tem construído às cegas, olha, e vivenciado seu destino sem poder explicá-lo. Se a gente parar para pensar, quantos de nós só nessa vida conseguimos compreender a reencarnação? Quantos de nós entramos no corpo, vivemos as experiências e muitas das vezes falamos ou acreditamos que éramos fruto de uma fatalidade, ou de uma punição, ou de um castigo, ou mesmo de um acaso estar na vida, na situação que nós estamos hoje. Quantos de nós não tinha a menor ideia da reencarnação? E como ele fala aqui, e muito mais do que isso, não tínhamos condições nem de fazer escolhas, né? Quantos espíritos reencarnam com um planejamento reencarnatório feito para eles, porque não tem a mínima condição de elaborar, de refletir, de discernir o que é melhor ou não. Então, se a gente parar para pensar, quantos espíritos reencarnam com reencarnações que são planejadas quase que na sua totalidade pelos espíritos responsáveis. Não conseguem opinar, não conseguem ver o que é melhor, refletir. É isso que ele está falando aqui. E a gente veio quase que às cegas vivendo. Hoje a gente já tem condições de compreender que nós estamos o tempo todo escolhendo, estamos o tempo todo construindo o nosso amanhã. Através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, né, das nossas escolhas mais apropriadas, menos apropriadas. A gente vai desenvolvendo, como Joana de Ângeles fala, saindo de consciência de sono, onde tem que alguém escolher por mim como uma criança, e a gente vai entrando numa maioridade, onde a gente já vai podendo olhar junto com a equipe espiritual, né, que está ali preparando a nossa reencarnação, porque ainda precisamos dessa assistência. A gente já vai podendo olhar e dizer assim, isso aqui para mim é um ponto crítico. Se eu reencarnar nesse núcleo, nessa condição social, ou nesse país com determinadas tendências, pode ser que eu me perca de novo, né? A gente vê muito isso. E aí já consegue, junto com os espíritos, né, que fazem parte dessa ajuda, né, do planejamento reencarnatório, a gente já consegue compreender a necessidade que às vezes a gente tem de ter umas limitações.
Aí eu brinco, né? Eu brinco falando às vezes com meus parentes, né? E quando a gente conversa de doutrina, eu falo: imagina se eu fosse reencarnar com um corpo maravilhoso, lindo, esculpido de ouro. Será que eu não me perderia? Será que a vaidade não entraria em mim, né, de uma forma e me tomaria como um todo e eu não estaria agora fazendo escolhas não tão apropriadas? Não sei. Então a gente tem que pensar, será que se eu tivesse nascido, né, num berço de ouro, onde eu não precisasse fazer, né, trabalhar, será que eu estaria indo para a casa espírita estudar? Será que eu teria feito um estudo para poder me sustentar? Não sei. A gente tem, por isso que Leon Denis fala: o autoconhecimento é o conhecimento mais importante para o ser humano. Porque com o autoconhecimento a gente começa a perceber, não para se sentir culpado, né, e nem para ficar paralisado, mas a gente começa a compreender as nossas tendências, o nosso calcanhar de Aquiles, que é o nosso ponto fraco. E aí a gente começa a entender os sinãos que a vida nos dá, como uma forma, muitas das vezes, de proteção, protetivo para a gente não cair e não sucumbir em novos golpes criados por nós mesmos, né? Então ele fala aqui: o homem constrói seu próprio futuro. Até aqui, em sua incerteza, em sua ignorância, ele o tem construído às cegas e vivenciado seu destino sem poder explicá-lo. Hoje eu já percebo, olha só, tá vendo? Quando acontece uma situação, eu começo a olhar e dizer assim: caramba, olha o que eu penso disso. Olha como eu gostaria de resolver essa situação complicada que eu estou vivendo. Às vezes não é da forma mais bonita. Às vezes a gente quer, né, a força, que morra, todo mundo que morra, que se exploda, que desapareça, que sucumba, porque a gente ainda não sabe lidar com aquela dificuldade sem se comprometer com a lei de Deus. Então, a gente agora está podendo, através do autoconhecimento, que a doutrina espírita vai sinalizando para a gente vai podendo entender o lugar que nós estamos, né, nessa vida, e mais do que isso, as nossas tendências, para que a gente possa começar a burilar a nossa própria alma, porque essa é a tarefa. A tarefa é a gente mudar o outro? Não. A tarefa é a gente se autoconhecer e fazer todas as transformações necessárias que a gente precisa nessa vida ainda. O que dá para fazer. Aí ele diz assim: brevemente, mais esclarecido, olha só, penetrado da majestade das leis superiores, compreenderá a beleza da vida que reside no esforço corajoso e dará à sua obra uma impulsão mais nobre e mais alta. Então agora a gente vai, a partir daí, já entendemos o sentido de tudo, vamos começar na parte de hoje, que é o mais importante. Então, conforme a gente vai compreendendo, né, o nível de consciência que a gente tem da vida, as responsabilidades que temos como espíritos imortais, nós vamos podendo, como ele falou aqui, né, dar mais nobreza à nossa vida. Fazer o quê? As coisas mais necessárias para que a gente aproveite a reencarnação e não se comprometa mais com a lei de Deus, né? Eu tenho uma questão que a gente diz que é tirar as questões do sexto, que são questões dívidas do passado, e não colocar mais dívidas, ou o mínimo possível,
para que a gente possa esvaziar a cesta das nossas dívidas, né? Aí ele diz, aí vamos começar agora, né, no de hoje aqui, a variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres se explica facilmente, dizíamos. Então, o que ele está falando aqui? Que eu venho com muita facilidade para cantar, muita facilidade para pintar, muita facilidade para traduzir um livro, para os idiomas, para cozinhar comidas especiais, né? Para fazer trabalhos manuais. Isso significa o quê? Que é um dom ou que eu, ao longo de várias vidas, fui mergulhando em experiências aonde eu pude estar desenvolvendo todos esses talentos. É isso que ele vai falar aqui. A variedade infinita de aptidões, das faculdades. A gente vê a mediunidade. A mediunidade a gente vem desenvolvendo há muitas vidas, desenvolvendo a sensibilidade, desenvolvendo as camadas mentais mais profundas, aonde estão lá, né, sediadas os poderes ocultos, a mediunidade. A gente vai desenvolvendo isso ao longo de muitas vidas, em religiões, às vezes até em seitas que nós vivemos no passado, né? A coisa mais primitiva, mas a gente aprendeu a manipular fluido, aprendeu a manipular energia, né? Então, com isso, a gente vem o que agora? Organizando isso, elaborando, apegando esse conhecimento e refinando na direção da nossa elevação, na direção do serviço à humanidade. Olha só, já estamos o que com isso? Quitando dívidas, ampliando a capacidade, como Leon Denis, de perceber o universo. Na época de Leon Denis não tinha quase ciência. Leon Denis fechava os olhos e com certeza, né, a mediunidade da intuição, né, que era mais patente, né, definido pelos espíritos e até por ele devia viajar ao infinito com a mente expandida. Isso tudo veio sendo o quê? Veio sendo elaborado ao longo de muitas vidas, aonde a gente vai pegando essas potências, essas, como ele falou, essas faculdades, e nós vamos podendo canalizar, direcionar isso para a nossa elevação moral. Aí ele diz aqui, nem todas as almas têm a mesma idade, nem todas escalaram com a mesma velocidade seus estágios evolutivos. Então a gente vê no planeta Terra espíritos que a gente vê que ainda são como crianças, quase primitivos. O planeta Terra é uma amálgama, muito heterogêneo, é a característica dele, de muita heterogeneidade, onde a gente vê espíritos quase na vida, né, primitiva, e a gente consegue também perceber espíritos de grande envergadura moral. É lógico que em menor escala, eu acho que o grosso, né, do planeta Terra é o mediano, mas a gente tem as extremidades, por conta, é lógico, da lei de solidariedade, aonde a gente vai podendo ajudar quem está atrás, e a gente pode aprender com quem está à frente. Essa é a beleza da reencarnação, uma das possibilidades. Se eu não estou num corpo físico, eu não posso dividir com esses espíritos, porque a gente sabe que o corpo, quando a gente não está no corpo físico, a gente não consegue adentrar nas esferas superiores. Então, a encarnação possibilita isso. Espíritos superiores vestem um corpo físico e a gente pode viver o mundo de relação com eles. Essa é uma das possibilidades da reencarnação.
Porque se eu desencarno, eu normalmente vou habitar o quê? Regiões que falam muito de quem eu sou. São os meus pares, os meus iguais. Mas quando a gente reencarna, nós estamos de alguma forma nivelados. Então eu posso estar convivendo com um espírito, às vezes bem primitivo, e eu posso também, ao mesmo tempo, estar convivendo com espíritos superiores. Porque o corpo físico nos iguala no sentido, né, material, e a gente tem a possibilidade desse convívio que tem dificuldade no mundo espiritual, por conta da vibração. A gente não consegue permanecer muito tempo nessas esferas, nem consegue às vezes adentrar nelas pela nossa vibração, mas quando a gente reencarna a gente pode, e aí um vai ajudando ao outro. Aí ele diz aqui, nem todas as almas têm a mesma idade, nem todas escalaram a mesma velocidade seus estágios evolutivos, então cada um está no nível. Umas percorreram um caminho imenso e já se aproximam do apogeu dos progressos terrestres. Outras mal começam seu ciclo evolutivo no seio das humanidades. Não é isso que a gente vê? Espíritos primitivos que não tiveram contato nem com a humanidade ainda e habitam o planeta Terra ainda, não habitam? No meio das florestas, que não tiveram contato ainda com civilização. Estas são as almas jovens, emanadas a menos tempo do foco eterno, ó que lindo, do núcleo supremo, do foco eterno, do núcleo onde emana, né, a consciência suprema. Aí ele diz, estas são as almas jovens, emanadas a menos tempo do foco eterno, fonte inesgotável, de onde jorram incessantemente faíscas de inteligência que descem sobre os mundos da matéria para animar as formas rudimentares da vida. Então, do núcleo, né, do supremo, que Leon Denis fala, que a gente está orbitando em torno da unidade, que é o foco, o núcleo supremo, a partir do qual todo o universo se expressa. É uma parte de Deus, o universo não é Deus, é uma parte que é materializada, né, uma parte só. E aí ele diz, e que jorra incessantemente. Por isso é que toda a vida material é sustentada no seu equilíbrio, as galáxias, todo o sistema cósmico é sustentada, por quê? Porque tem uma inteligência que falou aqui, ó, da fonte inesgotável, de onde jorram incessantemente faíscas de inteligência que descem sobre os mundos da matéria para animar as formas rudimentares da vida. Sustentar todo o cosmos, todo o universo. É sustentado por essa emanação de consciência suprema, que a gente chama de Deus. Chegados à humanidade, tomarão lugar entre as tribos selvagens, olha aí, ou entre as raças bárbaras que ocupam os continentes atrasados, as regiões deserdadas do globo. E quando elas, enfim, penetram em nossas civilizações, facilmente ainda as reconhecemos por sua imperícia, sua falta de jeito, sua inabilidade em qualquer coisa e, sobretudo, por suas paixões violentas, por seus gostos sanguinários, às vezes até por sua ferocidade. E a gente lembra muito disso, não vai nem muito tempo, o planeta Terra, né? As tribos selvagens, gladiadores, a gente ainda tem isso em alguns pontos do planeta, não temos? A gente ainda vive isso. É lógico que em menor número, mas ainda vivemos. Aí ele diz, mas estas almas não evoluídas subirão
por sua vez, a escala das gradações infinitas por meio de inúmeras reencarnações. Não faz sentido? Não faz? Faz sentido. Né? Se tudo no universo evolui, tudo, eu também evoluo. Eles também vão evoluir. Como Deus está criando o tempo todo, tem espíritos que estão saindo desse núcleo e tem espíritos que já caminharam, já aprenderam muito, já mergulharam em vários corpos, passaram por várias experiências, desenvolveram aptidões, talentos, caracteres, níveis de consciência maior, cósmicas. São esses espíritos que governam planetas, que governam galáxias, estrelas, que ajudam na elaboração e na planificação de vários planetas para receber espíritos que vão chegando, né? Aí vamos lá. Outro elemento do problema é a liberdade de ação do espírito. Agora ele vai falar de uma coisa importante, porque será que isso tudo que acontece, né, nós somos passivos diante disso? Somos marionetes diante, né, de toda essa evolução cósmica? Ou temos um papel importante, temos livre-arbítrio, podemos fazer escolhas? Como que é isso? Aí ele diz, outro elemento do problema é a liberdade de ação do espírito. Nós temos liberdade? A uns, ela permite retardar-se na vida da ascensão, na via da ascensão. Perder sem se preocupar com o verdadeiro objetivo da existência. Tantas horas preciosas na busca das riquezas e do prazer. A outros permite, está falando das nossas escolhas já, a outros permite que se apressem nos caminhos árduos e que atinjam rapidamente os cumes do pensamento, se preferirem as seduções materiais, a posse dos bens do espírito e do coração. Então, vai escolhendo. Será que nós temos essa liberdade de escolha, de decisão, de construir o nosso destino? Entre estes são os sábios, os gênios e os santos de todos os tempos e de todos os países, os nobres mártires das causas generosas e aqueles que consagraram vidas inteiras a reunir no silêncio dos claustros, das bibliotecas, dos laboratórios, os tesouros da ciência e da sabedoria humana. Então, são as nossas escolhas que vão formando, né, o nosso destino. Todas as correntes do passado se encontram, olha só, nós aí, se unem e se confundem em cada vida. O que ele quer dizer com isso? Que tudo que a gente aprendeu não se perdeu. É um contínuo de informação e nível de consciência que a gente vai adquirindo. Não são vidas picotadas, né? Um quebra-cabeça solto. A nossa vida como espírito, né? A gente não perde a mente, né? A gente desencarna e continua com o corpo espiritual, continua com as memórias. Então a gente vai tendo só o quê? Experiências, mas a gente vai costurando todas essas experiências, as decisões que tomamos, aonde percebemos que sofremos com as nossas escolhas, aonde acertamos com as nossas escolhas, vamos percebendo o que gostamos, o que não gostamos, o que tem a ver, né, com as nossas aptidões, as nossas tendências. Nós vamos com isso fazendo o quê? Um contínuo que vai definindo
a minha próxima existência. É isso que ele vai falar aqui, ó. Assim, na maioria dos nossos... Vamos lá. Elas contribuem para fazer que a alma seja grande ou débil, brilhante ou obscura, poderosa ou miserável. Da maioria de nossos contemporâneos, estas correntes só têm conseguido fazer almas indiferentes, balançando os sopros do bem e do mal, da verdade e do erro, da paixão e do dever. Então a gente ainda oscila muito, né? Esse balanço é que a gente ainda está muito na polaridade, né? Nas polaridades. Aí eu vejo, a gente reencarna numa família milionária, esquece todo mundo, chuta o balde e vai embora e só olha para o seu próprio umbigo. Aí na outra vida a gente vem numa vida de dificuldade financeira. Aí a gente vai para o lugar da vítima, que coitado de mim, que ninguém me ajuda, que Deus me castigou. E aí a gente está ali sofrendo, revoltado, se sentindo abandonado. Aí a gente vem numa situação melhor e a gente só olha para a gente. Então é isso que ele está falando. A gente vai oscilando e não vai fazendo aquilo que realmente deveria fazer. Aprender a lidar com a riqueza, com, né, o status social, com os talentos adquiridos, e aqui também aprender a lidar com as dificuldades. Aí a gente vai podendo fazer o quê, né? Como os budistas falam, o caminho do meio. Aí ele diz, da maioria dos nossos contemporâneos, estas correntes só têm conseguido fazer almas indiferentes, balançando, olha só, aos sopros do bem e do mal, da verdade e do erro, da paixão e do dever. Assim, no encadeamento de nossas etapas terrestres, prossegue e se completa a obra grandiosa de nossa educação, a lenta edificação de nossa individualidade, de nossa personalidade moral. É por isso que a alma tem de encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais, olha só, experimentar alternadamente as provas da pobreza e da riqueza, aprender a obedecer, aí para depois, completando aqui, a comandar. Então, a gente está vendo aí, é um grande laboratório da vida. Um grande laboratório, aonde vamos, né, nem uma pedra bruta, vamos quebrando as arestas, o nosso ego, nosso complexo de superioridade, aí numa outra vida o nosso complexo de inferioridade, e com isso a gente vai, como ele fala aqui, elaborando uma alma justa, uma alma amorosa, uma alma boa, uma alma que tem como objetivo servir a Deus, servir a humanidade é servir a Deus. Aí ele diz, né? Só para a gente terminar, vamos até esse finalzinho desse parágrafo e a gente termina. São-lhe necessárias as vidas obscuras, vidas de trabalho, de privações, para aprender a renúncia às vaidades materiais, o desligamento das coisas frívolas, a paciência, a disciplina do espírito. São necessárias as experiências do estudo. Olha só, dá para a gente fazer isso tudo numa vida só? Não dá. Não dá. As missões de devotamento, de caridade, através das quais a inteligência se esclarece e o coração se enriquece de qualidades novas. Tem características, aptidões que nós vamos desenvolver ainda em várias vidas, que vão servindo, né, para despertar em nós a sensibilidade. Deus se manifesta para nós através de todo o universo. Uma boa música nos aproxima de Deus.
o trabalho no bem, o trabalho com uma criança, educar uma criança nos aproxima de Deus. Uma jardinagem, quando a gente cuida, nos aproxima de Deus. Como que Deus, né, fala com a gente? Como que Deus dialoga com a gente? Através da natureza, que é sua criação. Através das crianças a gente pode sentir Deus. Através da natureza. Leon Denis fala disso o tempo todo. Leon Denis fala da natureza expressando Deus. Tem o livro Invisível de Leon Denis, é belíssimo, ele fala disso. A exaltação de Deus. Contemplar Deus pela natureza, sentir pela natureza, porque tudo lembra Ele, tudo expressa Ele. O universo é a sua criação. Então, expressa o autor. É a forma com que a divindade dialoga com nós. Não tem outra forma. Aí ele diz aqui, em seguida, virão as vidas de sacrifício. Olha só quanta coisa. Sacrifício pela família, pela pátria, pela humanidade. São necessárias também a prova cruel, fornalha onde o orgulho e o egoísmo se dissolvem. E as etapas dolorosas, que são o resgate do passado, a reparação de nossos erros, a forma sob a qual a lei de justiça se cumpre. Então, é tudo o que acontece de bom ou de ruim para todos nós, tem todo o sentido estar acontecendo, ou pelas nossas escolhas, pelos nossos erros do passado, pelo nosso aprendizado. Experimentarmos, né, todas essas facetas. Aí diz aquele ditado, aquilo que não me mata me fortalece. Né? O espírito se fortifica, olha aí, se refina, se depura pela luta e pelo sofrimento. Pelo amor também, está tudo junto, né? Ora a gente está amando, né? Ora é pelo amor, ora pela dor, faz parte. Acontece que às vezes as provas fazem de nossa existência um calvário, mas este calvário é o topo. Olha que lindo. Leon Denis é otimista até debaixo d'água. É o calvário, este calvário é o topo que nos aproxima dos mundos felizes. Vamos terminar por aí, né? Porque para deixar com essa ideia muito maravilhosa, Leon Denis é o eterno otimista. Tudo isso é para a gente se tornar grandioso, grandioso como espírito. A grandeza do espírito na fornalha das experiências, né, se apresentando, se construindo. Tem um poema belíssimo de Leon Denis que eu tinha guardado, tão lindo. Eu vou ver se eu acho ele. Fala disso. E a mim mesmo me fiz ao longo de várias vidas. É lindo, belíssimo. É uma prece. Eu não sei em que obra está, mas enfim. Então, vamos então, né, encerrar o nosso estudo. Agradecer a esse espírito de escola, esse espírito luminoso, esse espírito cuja essência é o amor. Amor a Deus, amor por todos nós, pela humanidade sofredora. Muito obrigado, Leon Denis, por essas palavras que tocam tanto o nosso coração, que elevam a nossa alma,
que fortalecem o nosso caráter para vencermos a nós mesmos e nos construirmos em seres luminosos, cósmicos. Muito obrigado pelo SEAP, por esses espíritos que fazem parte desse estudo, dos trabalhos na casa e que com certeza nos assistem, nos guiam nessa senda do espírito imortal, na direção do progresso. Abençoe a cada um de nós, leve-nos aos nossos pontos de origem em paz, seguros e com os nossos corações repletos de gratidão. E assim, Jesus, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.